Você já ouviu falar na tríade da mulher atleta? Pessoal, esse é um distúrbio endocrinológico que está cada vez mais comum, devido ao fato do exercício físico ser algo que está na moda. As pessoas estão se conscientizando acerca de que a prática de atividades físicas faz bem para a saúde. E então, só que recentemente, essa tríade, que a gente vai detalhar mais à frente, teve o seu nome modificado na literatura médica para síndrome REDS, que significa Relative Energy Deficiency in Sport, ou seja, uma síndrome da deficiência energética relativa no esporte. É um nome estranho, meio confuso, mas a gente vai detalhar. Mas para a gente entender, a gente precisa entender a história típica dessa mulher que desenvolve esse transtorno. O que acontece é que existe na sociedade uma pressão estética muito grande sobre a mulher. Só que antigamente, essas mulheres procuravam mais cuidados dermatológicos, cuidados tricológicos do cabelo. Só que nos últimos anos, com o advento do exercício físico, elas passaram a procurar também uma melhora do físico, certo? E que não tem problema nenhum se ela vai se sentir melhor assim, vai melhorar a longevidade. Só que tudo em excesso é ruim. Então a história típica dessa mulher é uma mulher que vai 7 vezes por semana na academia, 3 vezes por dia. E aí ela está muito associada a distúrbios alimentares. O principal deles é a anorexia. Então essa mulher, ela se olha no espelho e mesmo estando num peso bacana, ela se enxerga gorda e ela tenta cada vez mais ficar mais magra. Uma mulher que faz muita restrição calórica. E essa restrição calórica associada a muito exercício físico faz uma deficiência de energia. Ela gasta muito e não ingere muita energia. Então acontece outras consequências com relação a isso. Então, o primeiro pilar da tríade é anorexia ou distúrbios alimentares. A partir daí, com pouca energia, ela entra em amenorreia. O que significa isso? Para de menstruar. Por que ela para de menstruar? Acontece o seguinte, fisiologicamente a gente tem a mulher também, né? O hipotálamo, a hipófise e a gônada, que no caso da mulher é o ovário. Então, o hipotálamo dela produz GNRH, que avisa a hipófise para liberar LH e FSH, a depender da fase do ciclo. E esse LH e FSH vão lá no ovário e fazem a liberação de estrogênio e progesterona. Esses, por sua vez, a depender da fase do ciclo, têm feedback negativo ou positivo. Ou seja, vão lá no hipotálamo de volta e falam: hipotálamo, produz mais GNRH, ou então produz menos. Só que existem outros fatores que também vão lá no hipotálamo e falam para ele: para de produzir GNRH. 2 que eu quero que vocês memorizem para hoje. Primeiro, as beta-endorfinas, elas têm feedback negativo hipotalâmico. O que isso significa? Beta-endorfina a gente libera no exercício. E a mulher que tem essa tríade, ela faz muito exercício, então ela libera muita beta-endorfina. E as beta-endorfinas fazem feedback negativo no hipotálamo, ou seja, falam para ele parar de produzir GNRH. E também tem o fato de outro hormônio chamado de leptina. A leptina é um hormônio da saciedade, que é produzido pelo tecido adiposo. Então, quando você tem um tecido adiposo, você libera a leptina, que modula a saciedade sua, te dando mais saciedade, e também vai lá no seu hipotálamo e faz feedback positivo com o GNRH, ou seja, fala, libera mais GNRH, mais GNRH. Então, essa mulher, ela não tem tecido adiposo, ela tem muito pouco, então ela não tem muita leptina, ou seja, ela deixa de fazer feedback positivo, fazendo como se fosse um feedback negativo, inibindo a ovulação, mais um pilar. Então isso justifica o segundo ponto, que é a amenorreia. E o terceiro ponto é osteopenia, osteoporose. Essa mulher faz uma fragilidade óssea muito grande devido à restrição energética, que a gente já falou antes, e devido à baixa de estrogênio. O estrogênio, ele é protetor para o osso, certo? Então, como essa mulher está em amenorreia, ela não produz estrogênio como deveria, então ela tem uma queda na qualidade óssea. Então a gente fechou os 3 pilares, certo? Que é anorexia, distúrbios alimentares, amenorreia e osteopenia, osteoporose. Pessoal, espero ter agregado para vocês com esse conteúdo. Se você gostou, compartilha, manda para um colega, para alguém que faça muito exercício e tomem cuidado. Vamos fazer acompanhamento com nutricionista, com médico e com profissional de educação física. Obrigado.